Como o senhor entende Romanos 9, a partir do verso 10? Ali é dito que Deus pré-estabeleceu, mesmo antes do nascimento de Jacó e Esaú, que o maior serviria ao menor. Também é muito intrigante quando no verso 21 Paulo lança a questão sobre vasos feitos para a honra e outros feitos para a desonra. Por último, no verso 22, Paulo fala que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Os calvinistas usam muito esse texto para provar a predestinação. Gostaria que o senhor comentasse a respeito. Quando eu entendo na mesma perspectiva dialética, em que se diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, que não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a vontade de Deus que não faz acepção de pessoas, que a graça dele seja derramada sobre todos os homens, como com efeito que Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Essa é a dialética com a qual você tem que ler essas coisas. O que Paulo está dizendo ali, ele é um homem olhando com um olhar iluminado, inspirado por Deus, mas na limitação dos códigos linguísticos, da fraseologia, não tinha como dizer para além daquilo. E estava ainda limitado pela própria observação humana dele, e que era uma observação que de um lado olhava para trás e via a história. Olhava contemporaneamente a ele e via Israel endurecido, ao invés de se converter a Jesus. Via o profeta dizer que Deus tinha escolhido Jacó e tinha aborrecido a Esaú. Muito tempo depois de Esaú e Jacó terem vivido. Agora, ninguém penetra a simultaneidade de Deus, ninguém, nem o profeta que escreveu, nem Paulo, nem ninguém, para saber o que em Deus significou amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ninguém. Ninguém tem a condição de penetrar os escaninhos desse mistério. Por isso é que Paulo, depois de fazer aquela aventura, porque aquilo ali é uma aventura de Indiana Jones, de Paulo, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Ele conclui a aventura com o texto que eu li. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu os seus pensamentos? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe seja devolvido? Porque ele termina aquilo tudo num estado de perplexidade, porque está para além dele. Está para além dele. E eu lhe digo o seguinte: se Paulo não tivesse escrito Romanos 9, 10 e 11, não se teria perdido nada da revelação. Acerca do fato de que Deus é soberano, acerca de que Faraó endureceu o coração diante da soberania de Deus, o Velho Testamento está lotado de Deus dizendo: olha, eu escolhi Nabucodonosor como uma navalha alugada para fazer a minha vontade, ele que não exagere e se limite apenas até onde lhe foi concedido realizar. Porque ficar preso a Romanos 9, 10 e 11 e não ler o contexto inteiro da Escritura, onde o chamado de Deus é para que cada homem escolha, cada homem decida, cada homem se arrependa. Embora o arrependimento seja um dom de Deus, o chamado arrependimento é uma responsabilidade humana. Quem vai separar o dom de Deus da responsabilidade humana? Ou a responsabilidade humana também não é um dom de Deus? Então, é muita aventura, é muito Indiana Jonesismos para dentro de um campo absolutamente para além de nós, para além de Paulo, para além de todos. Eu olho para Paulo, eu leio aquilo ali e digo: mano, Deus te abençoe. Sinceramente, eu não teria cometido essa aventura. Eu teria terminado o capítulo 8 e começado logo o 11 dizendo: ó profundidade da riqueza. Não é mesmo, cara? Porque eles falam aqui do negócio do faraó aqui. É uma desnecessidade total, porque ele vai, se encurrala, se prende na esquina, não fecha nada,
E conclui dizendo, está para além de mim. Olha eu sei que só. tem gente aí achando que eu estou falando uma heresia. Eu vou para diante de Paulo dizendo isso com a minha segurança que eu tenho em Cristo. Porque em Cristo eu tenho todo o equilíbrio. Em Paulo, eu equilibro Paulo em Jesus. Ou vocês acham que Paulo virou para mim um Jesus conceitual? Não. Eu leio Pedro, eu leio Paulo, eu leio Judas, eu leio Tiago, eu leio todo mundo a partir da revelação dos evangelhos acerca de Jesus. Jesus revelado historicamente e registrado historicamente é a minha chave de interpretação do que veio antes, do que veio depois. E o próprio Paulo diz que tem que ser assim, porque o próprio Paulo diz que ele mesmo queria ser visto como um indivíduo relativo. O protestantismo e o cristianismo é que tornaram Paulo um semideus absoluto. Paulo diz, eu não quero que ninguém pense de mim além do que em mim vê e de mim ouve. Paulo chega a dizer, ora, se eu mesmo vier a vocês e eu anunciar qualquer coisa que vá para além do Evangelho, considerem-me anátema. Tamanho era o desejo dele de não ser absolutizado. Ele queria ser confirmado se o que ele estivesse dizendo coincidisse absolutamente com Jesus. Ele tem às vezes o cuidado de dizer, agora falo eu. Essa aqui é a minha opinião. Isso aqui tem a ver com os momentos, as circunstâncias e os tempos. Provavelmente em outro momento, em outras circunstâncias, em outros tempos e outros contextos, ele dissesse uma outra coisa, mas naquela conjuntura, o aplicativo que ele fazia era aquele. Com relação a Romanos, eu francamente acho que ele foi, até onde ele julgou que podia ir, foi pintando o chão atrás, se encurralou, não tinha como voltar e explodiu para cima. Ó, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quando Mateus 11 é muito mais simples, Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos a revelação de Deus em Cristo. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí ele diz, a seguir, vinde a mim, todos. Não toque em eleição, em predestinação, qualquer um está cansado, está doído, está sobrecarregado, está aflito, está angustiado, está pesado. Vem a mim. Não fique perguntando se você foi eleito ou não foi eleito. Está sentindo dor de existir e olhou para mim e me viu como seu alívio e me percebeu como manso e humilde de coração. Vem a mim, porque o meu jugo é suave. Não é esse jugo pesado. E o meu fardo é leve. Vem a mim. Agora, trocar isso por uma viagem de filosofia de natureza paulina, aonde ele mesmo orgasma para cima, cai na cabeça, pinta o chão, fica na esquina, não sabe como sair, e isso não agrega valor nenhum ao significado do amor de Deus pelos homens. Sinceramente, é escolher a trocar a grandeza absoluta de expressões de Paulo convocando todos os homens a crerem nele, como por exemplo em Tito, quando ele diz, porque Jesus é o Deus Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por que eles não incluem isso nessa discussão? Especialmente dos fiéis. É claro que existe um dado especial para com os fiéis. Mas existe uma manifestação que não é universalismo, mas é uma universalidade desse amor que eles fazem questão de deixar de fora. Porque não combina com a montagem desse funilzinho angustiante que eles produziram para afunilar alminhas. Algumas passam do lado de lá, chegam arrogantes, outras vão passando adoecidas, paranoicas, angustiadas, aflitas, com medo de se suicidarem, como é o caso do irmão anterior. Será que eu sou um vaso de desonra? E aí? Eu tenho maior fé que eu sou salvo, cara. Claro! Eu nem sei quem é que tá ouvindo, bro.
Jesus não propôs essa questão. Não. Para mim, ele está preocupado com o Braulio. Jesus não propôs essa questão. Não. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele não disse perdoa os vasos de honra, que cometeram alguns erros, e dana-os de desonra. Perdoa o mundo. Deus amou o mundo. Perdoa-lhes, está consumado. Agora, se você quiser, você constrói uma teologia mormon na Bíblia. Você constrói qualquer coisa. Você cria um clube VIP de salvos, escolhendo o que você queira escolher. Pessoal que usa o chapéu. E trocando a grandeza e a totalidade da revelação na encarnação de Jesus. É porque qualquer um que se aferre a uma coisa dessa vai ter que admitir que reduziu Jesus, que tirou um tasco de Jesus, que diminuiu a grandeza de Jesus, que atribuiu a Paulo um valor de equivalência a Jesus. E aí sabe qual é a saída deles? É dizerem, não, porque a Escritura é que é inspirada. Aí se a Escritura é inspirada, eu tenho que admitir cada letra da Escritura como tendo valor igual àquilo que Jesus encarnou, viveu, ensinou, gestuou e realizou. Então essa coisa de fazer toda a Escritura inspirada relativiza o ensino de Jesus, a prática de Jesus, o gesto de Jesus, as palavras de Jesus, porque qualquer outra coisa fica em pé de igualdade. Jesus passa a ser um mais um dentro da Escritura. A única diferença é que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas no mais, o que vale é o que a Bíblia diz. A Bíblia é maior do que Jesus na cabeça dessas pessoas. Para mim, não. A Bíblia é infinitamente menor do que Jesus. Eu leio a Bíblia a partir de Jesus. A história de Jesus está na Bíblia, mas é da história do Jesus, narrado nos Evangelhos, já que eu não andei com ele como testemunho ocular, mas me sinto uma testemunha ocular pelo registro que está aqui, podia estar fora daqui, podiam ser livros não neste livro, não nesta biblioteca, não neste biblos aqui. Por essa verdade, eu analiso a própria Bíblia, Moisés, o Pentateuco, os Salmos, os profetas, como se manda que seja, como Paulo disse que fosse, como Jesus disse que era, como o escritor de Hebreus disse que tem que ser. A Bíblia tem que ser lida somente a partir de Jesus, porque tem coisas que caíram em obsolescência, tem outras coisas que fora de Jesus nos permitem apenas viagens de devaneios que perdem o eixo, porque o eixo de todas as coisas, a âncora de todas as coisas é Jesus. E aí me chamem de herege, eles só vão poder me acusar de ser o herege de Jesus. Sabe? Você é o caído. É, né? O caído de Cristo. Isso. É o caído de Jesus. É o cara que se reduziu a Jesus. Se reduziu. É, que se reduziu. Se condenou em Cristo. Então me façam o herege de Cristo, o herege de Jesus. Digam que eu sou o herege da Bíblia, mas vocês não vão conseguir dizer que eu sou herege de Jesus. Da Bíblia eu posso ser, de Jesus não. De algumas coisas de Paulo eu posso ser, de Jesus nunca. De Moisés eu posso ser, de Jesus jamais. Eu me condenei à estreiteza desta porta, à estreiteza desse caminho, eu me condenei à singularidade desse único objetivo, desse único alvo, deste único ponto de vista, desse único ponto de partida, deste único ponto de apoio, deste único ponto de chegada, que é Jesus. Eu me condenei a essa rocha, na qual eu estou em pé. E fora dela eu não quero botar meu pé. Então podem me chamar de o herege de Cristo. E os anjos vão levantar em perplexidade e aplaudir. E Paulo está dizendo, vai firme, irmão Caio. Vai firme, irmão Caio.